Gênesis 3, 21 diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Você pode se assentar. Amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo iniciado sobre regeneração, a maior necessidade humana. Hoje, na segunda aula, nós estaremos tratando qual a ótica de Deus quanto ao pecado. Relembrando que na nossa primeira aula, nós tratamos do maior problema da humanidade, que é o pecado. E trouxemos alguns pontos, como, por exemplo, o primeiro ponto tratamos da questão da criação perfeita de Deus, que foi o homem. Logo em seguida, essa criação perfeita escolheu cair. Falamos sobre a queda, o segundo ponto. Terceiro ponto, nós dividimos em 4 subpontos que falava sobre os efeitos. Terceiro ponto, os efeitos do pecado e os subpontos. Primeiro, afastamento de Deus. Segundo, obscuridade de todo o ser. Terceiro, lesão do entendimento, a modificação do entendimento para algo errado. E quarto, cegueira espiritual, tá? Então foram esses pontos que nós falamos na primeira aula, que eu ainda estou em dívida com a igreja, que eu fiquei de regravar, porque deu problema na nossa gravação, e eu ainda não regravei essa aula. Eu vou regravar, porque ela é de suma importância para nós. Então, hoje nós estaremos falando sobre a ótica de Deus quanto ao pecado. A gente viu, como falei, que o maior problema da humanidade é o pecado. E Deus? Como é que Deus enxerga esse problema? Como é que Deus enxerga o pecado? Como Deus olha para o pecado? A primeira coisa que eu quero dizer para você é o que o texto nos revela. Não apenas o texto, mas o contexto nos revela que Deus não compactua com o pecado de jeito nenhum. Isso é fato. E por quê? O que esse texto que nós lemos inicialmente quer dizer, comunica para nós? Simples. Se a gente voltar em Gênesis, no mesmo capítulo, mas no versículo 7, a gente vai ver, eu vou ler aqui, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que a gente está enxergando aqui? O homem reconhecendo seu afastamento de Deus, reconhecendo os seus pecados, que até então eles não existiam neles, na humanidade. E aí eles vão até uma árvore e pegam e fazem e cobrem a sua nudez com folhas de figueira. E o que simboliza a folha de figueira? A justiça humana. E como o homem é um ser caído e imperfeito, Deus não pode aceitar nada que esteja maculado, ou seja, sujo, contaminado. E o pecado nos contaminou a raça humana. Então, tudo que o homem faz, por melhor intenção que ele tenha, por melhor que ele possa parecer, se não houver passado pelo filtro da graça de Deus, é abominável a Deus.
qualquer oferta que o homem possa trazer a Deus, se esse homem não houver passado pelo filtro da graça de Deus, ou seja, se esse homem não tivesse convertido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tudo o que ele faz é rejeitado por Deus. Tudo o que ele faz é abominável por Deus. Então, para a gente ter noção do que simboliza o pecado para Deus, é algo insuportável para Deus. E eu escrevi algumas coisas aqui, e diz assim: Deus é perfeito e, de acordo com a sua natureza, não pode aceitar absolutamente nada que seja contrário à sua essência. Nada que seja imperfeito. Nada que venha do homem que não passe primeiro pelo filtro da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, será aceito ou recebido por ele, ainda que seja feito com sinceridade. Às vezes a gente tem a mania de dizer, poxa, mas ela não é crente não, ele não é cristão não, mas é uma pessoa tão boa, tão sincera. Irmãos, isso para salvação não adianta nada. Não adianta. Sinceridade não adianta se não for dentro do padrão estabelecido por Deus. E mais uma vez a pergunta fica: e o que é que o primeiro texto comunica para nós? Vamos lá. Eu já falei algumas vezes sobre ele, mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Diz assim, o texto que a gente leu, que Deus pegou o casal, né? Versículo 7, a gente vê que eles costuram folhas de figueira para cobrir a nudez, para se vestirem. Só que isso representava a sua autojustiça. Eu posso até aprofundar um pouquinho mais o que eu estou falando. Eu posso dizer que essa autojustiça, aplicando para os nossos dias, sejam as práticas religiosas. Qualquer prática religiosa é essa folha de figueira. Seja religiões diferentes do nosso cotidiano, ou até mesmo entre pessoas aqui, ou em quaisquer outras igrejas evangélicas. E aí, eu me lembrei, eu coloquei aqui alguns textos que dizem assim, Tito 3,5 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que Tito está escrevendo aqui? Que a salvação não veio pela obra humana, e a folha de figueira representava isso. A cobertura exclusivamente humana, imperfeita, que Deus rejeita. E a prova da rejeição de Deus em relação à obra humana, imperfeita, maculada, foi que Deus simplesmente, foi o primeiro versículo mais uma vez, que a gente leu, simplesmente pega esse primeiro casal e os veste. E isso representa o seguinte: olha, eu não aceito isso que vocês estão fazendo, dessa forma que vocês fizeram, tem que ser do meu jeito. É isso que o texto quer dizer. Tem que ser da minha maneira, é do meu jeito que eu vou cobrir, não é do seu jeito imperfeito, maculado, ou seja, contaminado, sujo, caído, não é do seu jeito. Tem que ser da minha maneira, e se não for da minha maneira, não vale. É isso que quer dizer aqui. Em suma, essa troca de vestes que Deus realizou aqui, entre o versículo 7 de Gênesis 3 e o versículo 21, é isso que significa. E mais uma vez, aplicando para nós e para toda a humanidade, Deus dizendo: eu não aceito religião nem esforço humano algum para que eu possa recebê-los de volta para mim.
Eu só aceito se for da minha maneira. E qual foi a maneira de Deus? Jesus Cristo, o único, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a maneira de Deus para a salvação, e não a outra. Não existe mais nada além de Jesus. E um texto também que nos ajuda a entender ainda mais essa aplicação de Gênesis 3:21 e Gênesis 3:7, é um texto que a gente sempre fala bastante aqui na igreja. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí entra aqui a rejeição da folha de figueira. Ó. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem por algo de bom, por merecimento, por uma grande, eu vou usar esse termo, tá? Por uma grande oferenda, por uma grande oferta que eu tenha dado para Deus. Não. A salvação vem dele. E é só dele, é exclusivamente dele, para nós. Lembra aqui, ó, de Gênesis 3:21, que ele cobriu o homem, aquilo ali simbolizava o que ele faria com a humanidade. Simboliza o que ele faria. Desde o início, irmãos, Deus já comunica para a humanidade da forma como ele queria que fosse. Desde o início, ele já comunica para nós, para a humanidade, a forma que ele aceitaria as coisas que o homem pudesse fazer mediante uma cobertura, Jesus Cristo. Aqui é só uma introdução. Mas afinal, qual a ótica de Deus quanto ao pecado? Deus odeia o pecado, simplesmente assim. Deus não suporta o pecado. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente entender a ótica de Deus quanto ao pecado, a gente precisa entender um pouquinho da natureza de Deus. É claro que a gente não vai tratar dos atributos de Deus, né, das características divinas, mas eu quero tratar de um atributo aqui. Embora a intenção não foi nem falar de atributo divino, mas, em primeiro lugar, Deus é santo. Aliás, Deus não é santo. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Eu escrevi algo aqui assim: porque Deus é santo, ele está separado de toda sorte de pecados. E, por conseguinte, em oposição a todos aqueles que têm como estilo de vida viver na prática da iniquidade. Deus é amor. Ele se deleita na pureza e, por necessidade, por ser puro, extremamente puro, limpo, odeia tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que está contaminado, porque ele é justo. Ele precisa castigar o pecado que viola a sua santidade. Ele precisa punir o pecado que viola, que tenta quebrar a sua santidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Ou seja, Abacuque já enxergava que Deus era tão puro, mas tão puro, que ele não suportava contemplar o mal. Não suportava contemplar o pecado. Deus é santo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos errados que antes havia em vossa ignorância,
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Qual é o significado de santidade para nós? Separação. Separação de quê? Dessa imundície que há no mundo, chamada pecado. Se de fato nós fomos chamados, fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, o nosso dever é nos manter limpos, imaculados, com as nossas vestes limpas, como nós falamos no domingo passado, a todo momento, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. O nosso dever é viver segundo Deus. É claro que a gente nunca vai alcançar o mesmo patamar de Deus, até porque, até mesmo para os seus próprios anjos, ele é muito mais santo do que os seus próprios anjos. Você quer ver um exemplo? Isaías, no capítulo 6, você vê que tem seres ali que assistem ininterruptamente diante do trono de Deus, clamando: santo, santo, santo é o Senhor, que estão extremamente próximos ali, e eles possuem 6 asas, e com 2 eles cobrem o quê? O rosto diante da face do Senhor. E olha que eles são seres que são santos também. Mas o alvo da adoração deles é muito mais santo do que eles. É 3 vezes santo. E esses seres precisam, de tão próximo que estão, precisam cobrir com 2 asas das 6 que eles têm, eles precisam cobrir o rosto diante da face do Deus Todo-Poderoso. Tamanha é a pureza, tamanha é a santidade do Criador de todas as coisas, de todo o universo. Então, amados, precisa haver temor em nós, precisa haver zelo em nós, precisa haver apreço em nós, precisa haver entendimento em nós. Quando a gente fala de temor, é aquele respeito, é um zelo santo, porque a gente não está lidando com qualquer um, a gente está lidando com o Rei do Universo. E eu sempre comento sobre isso, amados, a marca do crente não é a impecabilidade, não é. Até porque o Salmo 103 declara que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembre-se de que somos pó. No entanto, mesmo sabendo que somos fracos, Ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, Ele enviaria o Consolador. E para que serve o Consolador? Para nos fortalecer, para nos dar condicionamento físico, não, espiritual. Condicionamento físico é na corridinha, na natação, né? É na academia. Condicionamento físico é por aí. É numa alimentação saudável, né? Acompanhada dessas questões. Mas o Espírito Santo nos dá condicionamento espiritual, sabe para quê? Para nós não vivermos em iniquidade, para nós não vivermos na prática do pecado. Então, a nossa característica não é a impecabilidade, porque em algum momento a gente vai tropeçar. Em algum momento a gente vai tropeçar, infelizmente. Mas a nossa característica é a luta contra o pecado que tão de perto nos rodeia. É por isso que a gente deve buscar constantemente a santificação. Aliás, já ministrei isso aqui, falando sobre o processo de salvação. A maior fase no processo de salvação é a santificação, que dura
do início da caminhada até a morte do santo. Logo depois vem a glorificação. A gente está estudando na casa do Alexandre / Genésio, né? A gente está estudando o livro de Romanos, irmãos, e quanta coisa preciosa, né, irmão Genésio? Irmã Edna, né? Quanta coisa preciosa tem surgido dali. A gente já deu uma pincelada sobre isso ali. Relembrando. Então a nossa marca, não é a impecabilidade. É claro que a gente vai lutar. E uma outra coisa também, a gente não pode se valer da nossa fraqueza para justificar o nosso pecado. Embora sejamos fracos, sim, mas a gente recebeu o Espírito Santo. Então, se o crente, aquele que foi chamado das trevas para a luz, ele vive na prática do pecado, é preciso julgar a si mesmo para ver se de fato está na fé. Porque a marca é a resistência, é a luta, é a fuga. Lembra de José? Imagina, a mulher de Potifar, você acha que ela veio com um bobe na cabeça? Ela veio suada lá da academia? Não. Ela veio pronta para matar. Só que ele estava pronto para permanecer em santidade. E ele correu. É assim que a gente tem que fazer. Irmão, ninguém aqui é forte. Satanás conhece a nossa fraqueza. Então, que ninguém brinque. Na quinta-feira eu fui ministrar na igreja de um amigo meu e eu usei esse termo. Se você está brincando no penhasco do pecado, não diga que cair foi um acidente. Essa é a frase que eu usei. Se você está brincando no penhasco do pecado, não diga que cair foi um acidente, porque não foi. Então, que ninguém aqui viva na prática do pecado. E se tem vivido, se arrependa. Porque a gente não está aqui para condenar ninguém. A gente está aqui para dizer que existe um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas que, se nós insistirmos com o pecado, Ele não nos terá como inocente. Então, a ordem é: sede santos, pois eu sou santo. Assim diz o Senhor. Amém? Segundo ponto, voltando aqui primeiro ponto. Qual a ótica de Deus quanto ao pecado? Em primeiro lugar, a gente precisa entender por que Deus não gosta do pecado. A gente precisa entender por que Deus não odeia por que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado por quê? Por causa da sua natureza pura, limpa, santa, 3 vezes santo. E o pecado é algo que vai contra a natureza de Deus. Não foi algo que Ele fez. Vai contra tudo aquilo que Ele estabeleceu. Por isso que Deus odeia o pecado. 2, agora sim, Deus odeia o pecado. Uma parte essencial da perfeição moral de Deus é o seu ódio pelo pecado. Poxa, mas essa palavra é tão forte, Deus tem ódio? Tem. Ele se ira contra o pecado. E a prova disso, irmãos, deixa eu ver se está aqui nesse ponto ou no outro. E a prova disso foi a forma como ele exerceu juízo na cruz contra o pecado. Você já parou para pensar nisso? Como Deus abomina, como Deus odeia o pecado. E a prova é essa, irmãos. Pensa. Isaías, no capítulo 53,
não vou falar não, que está no outro ponto aqui. Fala sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Romanos, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Peraí, não terminei de ler ainda. Vamos lá. Uma parte essencial da perfeição moral de Deus é o seu ódio pelo pecado. O caráter santo de Deus exige o cumprimento da justiça, da sua justiça, tá? Não é a justiça humana, da sua justiça contra o pecado. Essa justiça será executada contra o pecador com punição eterna. Agora sim, Romanos capítulo 2, versículos de 8 a 9, que diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus vai punir todo aquele que ama o pecado e que abandonou a justiça e que não quer abraçar a justiça divina. É o que Romanos aqui está falando. E isso que a gente tem estudado, né, durante esse período, lá no encontro. Então, amados, a gente vê o texto mesmo dizendo, olha só o termo que Paulo usa, indignação e ira. Ira, aqueles que gostam de contender, aqueles que são desobedientes à verdade. E qual é a verdade? Jesus Cristo. O que ele diz acerca de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem rejeita a Jesus Cristo vai ser punido por Deus. Essa pessoa, ela tem a escolha de viver sem Jesus. Ela pode fazer isso. Mas terrível coisa será quando bater de frente com Deus. Quando for julgada por Deus, porque ela vai beber do cálice da ira de Deus, por ter rejeitado a verdade, por ter rejeitado a justiça. Quando Deus vestiu o primeiro casal, aquela túnica de pele de animais simbolizava a justiça divina, rejeitando a justiça humana, que era aquela folha de figueira. Então, Deus vai julgar, Deus vai castigar todo aquele que ama a prática do pecado, todo aquele que não se voltar para Cristo. Porque muitas das vezes nós somos levados a entender que quando a gente fala, Deus vai punir, Deus vai julgar, Deus vai condenar, muitas das vezes nós somos levados a imaginar aqueles pecados mais visíveis. É uma tendência que a gente tem. Então a pessoa que assume aquilo que ela faz, no que diz respeito ao pecado, né, que publicamente vive de uma forma distante de Deus, essas pessoas irão para o inferno, caso não se arrependam? Sim. Mas aquelas que têm carinha de anjo, mas que não receberam a Jesus também irão. Porque desde o início Deus está mostrando que não é obra humana, é obra divina a salvação. Desde o início. Então não é fazer coisas boas, não é ter uma religião. Não é. A salvação implica em recebermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que Deus odeia o pecado. Mais um versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Salmo 5, versículos 4 a 6. Olha o que diz o salmista. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos
não pararão à tua vista. Olha o termo que ele usa aqui, ó. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus vai julgar o pecado. E o pecado, irmãos, está aonde? No ser humano. Por isso, dá ordem de nós nos arrependermos. Por isso, dá ordem de nós abandonarmos toda sorte de pecados. E para fazer isso, não é por si só, é com a ajuda do Espírito Santo. É mediante eu, Júlio, receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque se eu, por exemplo, a gente ministra o Evangelho para alguém, e o que a pessoa diz? Ela fala assim, primeiro eu vou ter que parar de beber. Ou então, não, primeiro eu vou ter que abandonar o cigarro. Sabe o que ele está dizendo? Embora ele não saiba, ele está dizendo que, ele está mostrando que ele está querendo se vestir com a folha de figueira. Porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra é quem? O Espírito. Quem convence o homem, e o único que tem a prerrogativa, o que é prerrogativa? O único que tem a exclusividade, o direito de convencer o homem, não é o homem, é o Espírito Santo. Deus usa o homem para falar, mas quem convence, quem toca aqui dentro, na alma, na consciência, é somente o Espírito Santo. Então não adianta a pessoa dizer, não, primeiro eu vou parar de beber. Não, primeiro eu vou ter que comprar umas roupas diferentes dessas que eu uso. Vem como está, cara. É assim. É assim. A Bíblia declara que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena aos homens em todos os lugares que se arrependam. Está escrito lá no livro de Atos. A ordem é arrependimento. Não, primeiro eu vou mudar isso, primeiro eu vou mudar aquilo. Quantos anos da minha vida, irmãos, eu lutei. Na verdade, eu pequei. Essa luta é um pecado. Eu pequei, né? Mas eu vou usar os termos que lutei. Eu lutei tentando parar com uma coisa que eu não tinha forças. E por que eu não tinha forças? Porque eu achava que era com a força do meu braço que eu ia vencer. Só que eu não entendia que aquela luta era estritamente espiritual. E somente quando, por misericórdia e graça, eu clamei ao Senhor por socorro, a libertação veio. Por quê? Porque só poderia vir dele. Só dele. Porque eu era escravo do pecado. E como eu era escravo do pecado, escravo não tem direitos. Eu não tinha direito de parar. Eu só tinha o direito de me afundar cada vez mais. Mas quando eu clamei, a justiça de Cristo veio sobre mim e me libertou, e me tirou, me arrancou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Embora eu fosse escravo, eu estivesse preso, eu não era vítima, porque eu escolhi entrar naquilo. Se eu morresse ali, naquela situação, eu seria condenado. Muitas das vezes, irmãos, a gente se vitimiza. Tem muita gente se vitimizando. Mas eu faço isso, eu fiz aquilo por conta disso, disso e disso. Sim. Até certo ponto, sim, mas Deus não vai tolerar o pecado. Até porque nós temos escolhas. Até porque Jesus veio para que nós pudéssemos escolher vida ou morte. A lei da morte do pecado ou a lei do espírito e de vida está diante de nós. Então não tem ninguém, nenhum ser humano que vai chegar diante de Deus e vai, principalmente aqueles que rejeitaram a Jesus, vai chegar de peito erguido e dizer, eu escolhi viver assim, pô. Ninguém vai fazer isso.
Ninguém. Ninguém. Acho que antes de qualquer atitude orgulhosa e altiva, assim como cera diante do sol, a pessoa vai se derreter diante do sol da justiça. Porque não tem como argumentar nada diante de Deus, porque Ele sabe absolutamente tudo, tudo a nosso respeito. Então, Deus odeia o pecado e vai punir o pecado. Está no homem, se esse homem não se arrepender. Em terceiro lugar, eu falei aqui em primeiro lugar que Deus é santo. Em segundo lugar, que por Ele ser santo, Ele odeia o pecado. Em terceiro lugar, que Deus é justiça. Por isso, da ótica de Deus, contra o pecado, ser uma ótica forte, né? Ódio, nossa, ira. Mas será que isso não está sendo duro demais? Então é a palavra que está sendo dura, não eu. Só estou reproduzindo o que eu li, o que eu sei. Aqui, está registrado aqui. Existem vários versículos que falam sobre essa característica divina contra o pecado e contra o pecador que insiste em não querer abandonar o pecado, que abandona essa terra, que abandona essa vida amando a prática do pecado. Deus vai punir por conta da oportunidade que Ele deu e que foi rejeitada. Terceiro, Deus é justiça. Cristo sofreu, agora sim eu vou falar de Isaías 53. Cristo sofreu a ira de Deus por todos aqueles que haveriam de invocá-lo. Se não há nenhuma ira divina, não há nenhuma necessidade de cruz, muito menos da salvação de almas perdidas. Do que os pecadores precisariam ser salvos? Mas apenas quando reconhecemos a realidade da ira de Deus contra aqueles que merecem o juízo, é que nós descobrimos que gloriosa notícia é a cruz. É só quando a gente consegue entender o quão merecedores nós somos da ira divina, é que a cruz se torna linda para nós. É que a mensagem da cruz faz um grande sentido, passa a fazer um grande sentido para nós. Enquanto a gente não consegue compreender isso, irmãos, enquanto a gente não consegue compreender isso, amados, o ódio, voltando a falar aqui, o ódio de Deus é tão grande pelo pecado que se Deus ele punisse o homem, ele teria que refazer a humanidade. Então, por algum motivo que eu não sei qual é, Deus não quis refazer a humanidade. Ele poderia fazer isso. Ele tem poder para isso. Mas, o que ele faz? Ele sacrifica o seu próprio filho. É ele quem faz isso. Ah, mas não foram os romanos? Sim, foram apenas canal. Mas quem sacrifica o seu próprio filho é o Pai. Uma vez eu conversando com um irmão, eu usei um termo mais forte, que eu não vou usar aqui. E o irmão deu um pulo, o quê? O que você está dizendo? Eu falei, lê lá em Isaías. João 3,16 é muito brando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quê e por quê? Para satisfazer a sua justiça. Porque o pecado precisava ser devidamente punido.
Se Deus não pune o pecado, ele deixa de ser quem ele é. Ele seria um juiz injusto. Se Deus não faz o que ele fez, ele seria um juiz injusto. Como é que ele poderia nos salvar, se eu sou culpado? Como? Ele não poderia me salvar. Se ele não faz o que ele fez, se ele não faz o que Isaías retrata no capítulo 53, eu nunca poderia ser salvo. Nós estaríamos, a humanidade estaria destinada, toda a humanidade, toda a criação de Deus estaria destinada à condenação, ao inferno. Então, por esse motivo, amados, que Deus precisou sacrificar o seu filho naquela cruz. João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou para que depois eu possa tomá-la. Olha aí o que diz a palavra. Os romanos, ok, foram instrumentos de Deus para realizar o seu propósito. Homens foram instrumentos de Deus, mas homem algum poderia tirar a vida de Jesus. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu dou para que depois eu possa tomá-la. Olha Jesus dizendo: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. É o que Jesus está dizendo. Está vendo? Jesus mostrando o que ele faria. Aliás, ele já vinha dizendo isso para os seus discípulos. Eles que não perceberam inicialmente. Inicialmente não, né? Até depois da ressurreição eles não acreditavam. Mas ele já vinha comunicando isso. Eu sei que talvez, para alguns, como aconteceu com esse irmão, pode ser duro ouvir isso que eu acabei de dizer, mas é o que está escrito. Abre lá em Isaías capítulo 53. Eu não vou ler o capítulo todo, não. Depois, se você tiver alguma dúvida, você lê minuciosamente, desde o início até o fim. Você vai ver você vai testificar do que eu estou falando para você. Versículo 5, 6 e o versículo 10. Espera aí, deixa eu abrir também aqui. Vamos lá. Vou ler aqui no meu esboço aqui, tá, do 5, mas eu vou ler do 4. Diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de Cristo. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido, né? O texto está dizendo aqui. Mas quem o feriu? Quem o moeu? Quem o castigou? Como diz aqui no versículo 5, né? No finalzinho. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, todos haviam pecado. Cada um se desviava pelo seu caminho. Aí vem a resposta do quem? Mas, o que está escrito aí na sua Bíblia? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre ele? O quê? O pecado da humanidade. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus, sobre seu Filho. A iniquidade de todos nós, ou seja, o pecado de toda a humanidade. O pecado de toda a humanidade. Aí, pulando para o versículo 10, diz assim: todavia, ao Senhor
agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí vem, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que Isaías está dizendo aqui? Todavia ao Senhor. Que Senhor é esse aqui? Vocês sabem quem é? O Pai. É o Pai. Todavia ao Pai, a Deus, agradou moê-lo. Moê-lo quem? Filho. Fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, não vou me prender tanto nesse versículo aqui, o próprio Deus, irmãos. E você vê que o texto aqui, que Isaías diz que o Pai se agradou. Mas por que o Pai se agradou, irmãos? Porque Ele é um justo juiz. E pelo fato do Filho ter recebido toda a iniquidade da humanidade, opa, é agora que eu vou satisfazer a minha justiça. E Deus se agradou em satisfazer e não machucar seu filho de forma alguma. Mas Deus se agradou em satisfazer a sua justiça. Porque por ser um justo juiz, como diz a palavra, ele precisava satisfazer a sua justiça. Porque se ele simplesmente cruza os braços, ele deixaria de ser Deus. Então ele precisava satisfazer a sua justiça. E de que forma ele entendeu o que deveria fazer? Desde o início ele mostra. Sacrificando o cordeiro imaculado, puro, santo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi o próprio Deus quem entregou o seu Filho. Mas tudo isso, amados, em primeiro lugar. Falei em primeiro lugar, mas por quê? Para eu não me perder. Em primeiro lugar, para satisfazer a sua justiça. Em segundo lugar, para que nós pudéssemos ter acesso de volta para Ele. Por isso, Deus precisava satisfazer a sua justiça. Mas também, satisfazendo a sua justiça, nos daria a oportunidade, mediante a ressurreição do seu Filho, que já estava programado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos reconciliados com Ele, mediante a fé no Filho. Então você vê aqui em Isaías 53 a gravidade do que é o pecado, a ponto de Deus sacrificar o seu próprio Filho, porque senão nós não estaríamos aqui para estar relatando esses fatos. E aí, mas você não acha injustiça? Injustiça? Talvez alguém possa perguntar, mas você não acha injusto Deus lançar alguém no inferno? A pessoa é quem escolhe, irmãos. Deus está dando oportunidade para que as pessoas não habitem lá, não vivam lá. Mas quem rejeita a Cristo vai para lá, tendo cara de anjo ou de demônio. Desculpa a expressão. Todos aqueles que rejeitam a Cristo, independente das características sociais que tenha, serão condenados. Mas esse fulano, irmão, não tem esse fulano, cicrano, beltrano, não tem. Todos nós precisamos receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O que passou disso não está na palavra. Ou nós estamos em Cristo, ou nós recebemos a Cristo, ou não. É assim que funciona.
ou estamos vestidos, ou melhor, ou fomos vestidos com a túnica de pele de animais, o texto inicial, ou a gente continua vestido com folha de figueira. É assim. Vamos lá para alguns textos. Salmo 7, versículo 11 a 13, diz assim: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Salmo 7, versículo de 11 a 13. 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eclesiastes 7, 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Tiago 4, 4. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça. Deus é santo. E Ele, por ser justiça, por ser santo, e tantos outros, por ser amor, e tantos outros atributos, Ele odeia o pecado e vai punir o pecador que não se arrepender de seus pecados. É o que a palavra aponta para nós. Podem ter certeza que o sacrifício do seu filho não foi em vão. Não foi em vão. E aqueles que rejeitam o presente que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores concedeu, pagarão por isso. Um dia. Para nós aqui, isso não faz tanto sentido, mas existem culturas em que, se você rejeitar o presente de alguma autoridade, é uma quebra de etiqueta, ou até passível de punição. Não se rejeita o presente de um rei. Isso para a gente não faz tanto sentido porque não faz parte da nossa cultura. Mas não se rejeita o presente de um rei. E a gente está falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém que está acima de qualquer governo nesse mundo. E ai daqueles que rejeitam o maior presente que qualquer ser humano pode receber, chamado salvação. E esses pagarão por toda a eternidade. Ah, mas por que Deus puniria por toda a eternidade? Porque Ele é um Deus eterno. Por ser um Deus eterno, Ele vai punir o pecador por toda a eternidade. Estamos finalizando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós. Como nós já lemos alguns versículos aqui, não tem ninguém que passe ileso da condenação. Humanamente falando, o nosso merecimento é a condenação. Mas, versículo 24 desse versículo que eu falei aqui, de Romanos 3, 23, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção
que há em Cristo Jesus. Embora todos nós tenhamos pecado e o nosso merecimento seja a condenação, a morte e ressurreição de Cristo oferece para nós uma chance. Na verdade, a chance. A salvação. E é por isso que a gente não começou ainda a falar de regeneração, justamente para que a gente entenda de por que nós precisamos ser regenerados. Se eu não entendo o caráter de Deus, se eu não entendo que todos pecaram, por que eu vou querer ser regenerado? Se eu não entender que a minha natureza humana é pecadora e hostil à santidade de Deus, se eu não entender isso, por que eu vou buscar salvação? Para que eu vou buscar salvação? De repente, para mim, apenas ser um religioso já está bom. Foi por isso que Deus nos direcionou a falar sobre regeneração. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. Eu vou ficar por aqui por conta do horário. Tem mais alguns textos, mas eu acredito que já seja o suficiente. Então, amados, qual a ótica de Deus, que é o título dessa aula de hoje, quanto ao pecado? Aos olhos de Deus, o pecado é algo extremamente abominável. E Ele odeia o pecado. E se houver algum tipo de mácula em nós, pereceremos. Mas, se pecarmos e chegarmos diante do Senhor, abandonando os nossos pecados, confessando diante dEle e passando a viver uma vida de santificação, há perdão de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, o desejo do meu coração é que nós possamos entender, Pai, que cada ponto que estamos tratando vai culminar, vai mostrar do porquê da maior necessidade humana, Pai, que é o título dessa série, Pai, a regeneração. Vai mostrar para aqueles que ainda não se decidiram, Senhor, o quanto eles precisam tomar um posicionamento diante de Ti, Pai. O quanto eles precisam. E não para serem religiosos apenas, ou para frequentarem uma igreja, mas porque precisam, Senhor, ter uma comunhão restabelecida com o Senhor, através de Jesus Cristo. E somente através de Jesus isso é possível. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha tratar em cada coração. Venha trazer entendimento, lançar luz ao entendimento, principalmente daqueles que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor, mesmo estando aqui dentro, Pai. Eu te peço, Senhor, faz a Tua obra, Pai. Obra que homem algum, que igreja alguma pode fazer, Senhor. Mas uma obra que é exclusivamente Tua, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço. A honra e para a glória do Teu nome santo. Amém e amém.